Então é isso, então boa noite, é bom estar com vocês. Quinta-feira, dia 17, né? Dia 17/7, já estamos aí no meio do ano, segundo semestre. E, e é isso. Então a gente está estudando nesse mês, né, do signo de Câncer, está estudando o mito dos signos do signo de Câncer. O mito no sentido de aprofundar um pouco o arquétipo e tal. E aí não sei se vocês percebem assim, mas o Sol agora, né, passando pelo signo de Câncer. Não diretamente, mas para mim eu tenho essa tendência, né? A gente fica mais nessa questão da família, dessa busca por aconchego, até a questão do frio também, né? A lembrança, assim. É, Então, essa necessidade do pertencimento, né? A importância do lar e tal. Então, o signo de Câncer, ele representa essa potência, né? Da raiz, né? E aí, uma coisa que eu sempre falo, que eu acho legal a gente sempre enfatizar, que é isso, assim. Então, a gente vai pensar na casa 10, né? Muito falado casa 10, né? Tipo, projeção profissional, crescimento, essa coisa do dinheiro, né? Essa coisa, enfim, da realização profissional. Só que sem raiz, ninguém chega em lugar nenhum. Sem pertencer, ninguém chega em lugar nenhum. Tem essa peculiaridade, né? A importância, né? Dessa sustentação. Então, é legal. E a gente vai entender que todas as terapias e tudo que fala desse sentido de recuperação humana vai passar por um lugar de entender a origem. E na minha vida pessoal, eu fiz isso conscientemente, assim, eu falei assim, tá, porque eu tenho Chiron na casa 4, né? Então tem essa dor de não pertencer ou não de não me sentir pertencente. E eu me lembro que em determinado momento da minha vida que eu precisei, eu escolhi fazer parte. Eu falei assim, não, eu quero fazer parte. E aí eu me esforcei para estar junto, para acompanhar, para entender o processo e tal. E isso tem uma potência, né? E aí isso tem uma força e tal. Enfim, signo de Câncer, né? Só puxando assunto. E aí, como que a gente está fazendo? A gente está lendo o trecho do livro, é um livro simpático, que fala sobre a mitologia, só que ela já separou alguns trechos de algumas mitologias já relacionadas aos signos. Na semana passada a gente leu o mito de Gaia, então aí representando o signo de Câncer, nesse sentido da alma do mundo, né? Então a Gaia também nesse sentido da nossa raiz, né? Da nossa origem, dessa nutrição da Terra, né? Tudo que existe, né? Vem dessa potência que é a Gaia, né? A grande mãe Terra que, enfim, de alguma forma a gente está sendo um pouco ingrato, né? No geral, né? Mas e aí a gente leu, e aí hoje a gente vai ler sobre Artemis, né? Que é uma parte também do mito que fala sobre o signo de Câncer, que é uma deusa e tal. A gente lê um trechinho, troca um pouco, e aí depois, na segunda parte, eu separei o mapa da Frida Kahlo, para a gente conseguir interpretar. Achei legal, assim, uma canceriana que, né, inclusive, ela ressignificou o sofrimento de uma forma. São figuras assim. Que imagina a pessoa não conseguir mexer, né? E ela colocar um espelho e arrumar para ela poder desenhar e trazer, né? Fazer a arte dela. Achei muito legal, assim. Enfim, depois a gente vai trocar sobre isso. Tudo bem? Alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? Clécia, que chegou por aí, tudo bem? Seja bem-vinda. Em paz. Tudo bem? Vamos lá? Vamos seguir? Alguma dúvida? Tudo em paz? Então, eu vou separar, não, vou abrir aqui o, o trecho, né? Do mito sobre o signo de Câncer, Artemis. Chegou para vocês aí? Sim, Alguém pode me ajudar na leitura, por gentileza? Nessas posso horas ler. sempre tem fila, briga. Pode começar? Pode, por favor. Ártemis, né? Conhecida pelos romanos como Diana, era a deusa da caça e da lua, filha de Zeus com a titã Leto e irmã gêmea de Apolo. Quando Leto estava grávida, era muito ciumenta e implacável
ordenou à serpente Píton que perseguisse a amante de seu marido, para que ela não pudesse ter os filhos. Além disso, proibiu a terra de acolhê-la. A pobre Titânia percorreu toda a Grécia, sem conseguir achar abrigo, pois todos temiam a fúria da deusa rainha. Chegou exausta a uma praia e deitou-se na areia. O vento sul transportou-a para Ortígia, uma ilha estéril e flutuante, sem raízes presas a nenhum lugar, que por isso pôde abrigá-la. Leto ficou durante 9 dias e 9 noites contorcida pelas dores, esperando o nascimento dos gêmeos. A deusa dos partos, Ilítia, estava retida no Olimpo, por determinação de Hera. Apesar de todas as outras deusas ficarem penalizadas com o sofrimento de Leto, nada podiam fazer sem a permissão de Hera e a presença espiritual imprescindível de Ilítia. Então enviaram Íris com um presente magnífico para a rainha do Olimpo, um colar de fios de ouro entrelaçados e de âmbar. Esta sensibilizou-se com o presente, consentiu que Lítia liberasse o trabalho de parto. Ártemis nasceu primeiro e ajudou a mãe no parto de Apolo, porque acompanhou as dores e sofrimentos da mãe. A deusa jurou que jamais teria filhos, nem se casaria. Embora o signo de Câncer seja tradicionalmente visto como o signo da maternidade e da família, nem todos os cancerianos seguem este modelo. Vários deles, homens e mulheres, optam pelo celibato e por não terem filhos. Nesse sentido, Ártemis representa muito bem este signo. Esta deusa é a personificação do espírito independente feminino. Sua forma masculinizada deve-se à ênfase patriarcal que, nessa época, passou a imperar. O arquétipo da deusa virgem simboliza o sentido de intacto, que se expressa numa atitude do tipo posso cuidar de mim mesmo, levando à independência e autoconfiança. Muitos cancerianos procuraram se tornar independentes através do trabalho ou da carreira. Assim, deixaram de ser filhos da família, tal, e passaram a ter uma identidade e senso de valor com base no que são e fazem. No caso das mulheres casadas e com família, podem dar uma virada de 180 graus na sua vida e começar, de repente, a lutar por seus objetivos de qualquer natureza, sem precisar da aprovação e do sobrenome do marido. Aos 3 anos, Ártemis foi apresentada aos seus parentes olímpicos. Sentou-se no colo do pai e Zeus perguntou que presentes queria receber. Então ela pediu arco e flechas iguais às dos irmãos, uma túnica cor de açafrão com debrum vermelho e curta para que não se atrapalhasse na caça de animais selvagens, 60 nivas oceânidas para serem suas companheiras de folguedos, todas as montanhas do mundo, uma cidade e a missão de transportar a luz. Aos 9 anos, começava para todas as meninas o estágio chamado partênia. Ártemis proclamou que essa fase lhe seria ideal e pediu também a Zeus
uma partênia eterna. Isso significava não só a virgindade, como um modo de vida desfrutados pelas meninas no início dos 9 anos até a época de usar o cinto de noiva. Dessa maneira, ela não precisaria crescer, tornar-se adulta e muito menos casar e ter filhos, permanecendo como uma espécie de donzela jovem, eterna adolescente. O signo de Câncer tem um contato muito estreito com a criança interior, que eles preservam através dos sonhos, da imaginação e dos muitos bichinhos de pelúcia que costumam colecionar. Finalizando seu pedido, Ártemis declarou: infelizmente, as mulheres em trabalho de parto irão frequentemente invocar-me, já que minha mãe Leto me trouxe no ventre e pôs-me no mundo sem sofrer de dor. E por isso as parcas fizeram de mim a protetora dos partos. Assim falou a menina, procurando tocar o queixo do pai, mas em vão mexeu as mãozinhas diversas vezes. Então, sorrindo, o pai se inclinou para ela, acariciou-a e disse: dando-me as deusas crianças como esta, a fúria da ciumenta era me perturba muito pouco. Filhinha, você terá tudo o que deseja. A relação com os pais é fundamental, é de fundamental importância para todos os signos. Porém, para os cancerianos, a resolução deste complexo define sua trajetória na vida. Aqueles que tiveram na infância mães amorosas, como Leto, e pais aprovadores, como Zeus, fazem seus caminhos com segurança, têm uma boa autoimagem e conseguem enfrentar suas dificuldades, vencendo os medos. Principalmente para as mulheres cancerianas, a aprovação paterna é extremamente importante. Servirá de base para que aprendam a competir e a ter sucesso, sem muito conflito. Alguns pais se preocupam em dar presentes caros que agradam os filhos, mas que reforçam a dependência, gerando crianças mimadas. Outros proporcionarão a educação necessária para que possam fazer seu próprio caminho, com sucesso e independência. Às vezes, os pais não conseguem entender uma filha canceriana, identificada com Ártemis. Esperam dela um comportamento igual ao das outras meninas, reprovando seu jeito de ser. A desaprovação fere sua autoestima e autoconfiança, e, consequentemente, tanto para os homens como para as mulheres, pode ser uma postura desafiante externa, mas internamente ferida, resultando daquelas pessoas que se conflituam com o próprio sucesso e competência e que muitas vezes se autossabotam. Suas dúvidas são seu maior inimigo. No fundo, não se acham realmente competentes, hesitam diante de novas oportunidades e realizam menos do que são capazes de conseguir, porque não confiam na própria força interna. Este padrão pode acontecer com qualquer signo, porém, os cancerianos e também aquelas pessoas com esse signo enfatizado em seus mapas natais são a semelhança do animal que os representa, duros por fora e completamente moles por dentro. Assim, um conflito dessa natureza
pode realmente causar-lhes um grande dano. Quer parar um pouquinho? Uhum. Deixa eu ver quem chegou por aí, gente. Foi a Silvana. Oi, Silvana. Oi, tudo bom? Melhorou ou não? Tô melhor. Mas essa friagem aqui a gente vai e volta, né? Que tá muito frio aí também, né? Aí tá frio. É, hoje não tá tanto, não. O problema aqui é o frio. O Estamos, frio que estamos, me estamos mata. vivendo, estamos vivendo o inverno, né, gente? É. E o ano passado, eu tava falando pra Evelyn e pra Alba, o ano passado não teve esse inverno assim, não. Foi curto, né? Foi curtinho, né? É, enfim, Uhum. bom te ver. E aí a gente tá aqui, tá lendo um dos mitos, né, relacionado ao signo de Câncer, Artemis, né, que foi uma deusa e tal, tem essa relação. E eu acho curioso, assim, porque tem essa questão do signo de Câncer sobre a necessidade emocional, sobre essa carência. E a Artemis ela vem nessa representação de uma busca de independência, né? Ela traz esse olhar, né, de busca por independência, de ser resoluta, né, dentro desse contexto. E aí eu acho um paradoxo. Agora, eu vejo muito isso nos homens cancerianos, levando para o atendimento, né? Então, eu entendo que, pelo grau de sensibilidade, eles criam uma casca, assim, que é difícil de transpor, assim, né? Que, na verdade, é um jeito de se defender, né? Tem esse contexto, assim, porque sabe, que entende, né? O grau de sensibilidade, e aí, naturalmente, né? Cria essa casca aí. Mas eu acho legal. E aí, nesse sentido, se a gente for pensar, né? Esse contexto da pessoa conseguir o arquétipo, né? Buscar essa coisa de ser inteira, né? Mas não pelo isolamento, né? Mas por não, não, não querer se dividir, né? Para não caber em algum lugar, né? Porque na verdade o aprendizado por esse olhar é autonomia como um estado sagrado, né? De ser, né? É como se esse arquétipo nos ensinasse a não mendigar amor, não precisar se perder para ser aceito, né? Que é uma das fragilidades do signo de Câncer, né? E aí tem essa relação com a floresta, né? Com a natureza, essa conexão, né? Com a intuição, né? E essa bússola ancestral, né? Nesse sentido de silenciar o instinto e conseguir ouvir a intuição que guia, né? Então tem esses aprendizados assim. E aí essa deusa, a deusa, né, Artemis, ela é muito cultuada nas tradições pagãs, né? Então tem mitos, tem rituais, né? Tem coisas mais profundas, né? Que as tradições, elas, enfim. É que depois os romanos, né? Eles pegaram e mudaram e tal, e enfim, eles se apropriaram de muitas, de muitas datas, né? Agora, trazendo para a gente aqui, eu acho que o que fica mais próximo, assim, é a gente entender principalmente a importância da conexão com a natureza. Que aí tem essa relação com as passagens, sabe? Eu estava, inclusive, falando ontem com a moça que eu atendi, inclusive é lá da Bahia, Salvador. Eu atendo ela semanalmente, né? Faço acompanhamento com ela. E, enfim, tem o contexto dela. E aí eu tava passando para ela as lunações, que também tem a ver com o signo de Câncer, né? A Lua como regente do signo de Câncer, né? E aí a lunação, para quem não está familiarizado com a linguagem, né? É um período de 29 dias, que aí a gente vai entender que a Lua nova, quando faz conjunção com o Sol, e depois, né, o giro, né, que a Lua faz até encontrar o Sol de novo, é uma lunação. E dentro dessa lunação a gente tem a Lua crescente, depois a Lua cheia, depois a Lua minguante, depois a Lua nova de novo. E isso é um ritmo natural da natureza. E a gente pela nossa vivência, pela sociedade, a gente meio que foi meio desconectado, né? A gente vai, essa coisa da produção, né? Com o dinheiro, o capitalismo e tal. E
e naturalmente o nosso adoecimento. É sobre isso, assim. Então, naturalmente, esse adoecimento, essa fragilidade, vem diretamente da desconexão com a natureza. A gente vai entender isso, assim. E aí, eu estava conversando com ela. Tem muitos nomes, né? Muitos nomes, muitos rituais, muita gente fala muita coisa, mas no final eu acredito que seja mais simples. Então, quando a gente fala assim, o sagrado feminino e toda essa coisa, né, mais mística e tal, e toda essa alegoria que tem em volta, com todo respeito a tudo, mas na simplicidade é uma conexão com a natureza. É isso. E aí, a maior representação dessa conexão com a natureza, para a gente, é a lua, que rege as águas, que rege as marés, que rege as colheitas, que rege os nascimentos. Eu gosto de chamar a lua de Senhora das Marés, né? Ela também rege a psique, né? E logo, né? Ele é lunático, né? Ou ele é de lua, né? Ou, né? Tem essa representação, né? Porque também rege essa questão do inconsciente, né? Então tem essa peculiaridade, né? Desse signo de câncer, né? Que... Oi, Melissa, tudo bem? Essa peculiaridade do signo de câncer, né? E aí eu tava conversando com ela, para não perder o fio da meada, que, na verdade, esse estudo das lunações é uma oportunidade que a gente tem de reconexão. É isso. É simples. Então, por exemplo, e é claro, assim, e a mulher, ela tem uma conexão maior. É isso, assim, é o arquétipo feminino, né? Mas, por exemplo, uma lua nova. Tá, uma lua nova é de iniciação. E a gente vai entender o signo que tá, os aspectos e tal. Só que eu preciso entender como que eu funciono numa lua nova. Preciso me perceber. Isso exige uma autopercepção. Exige um estudo. E aí eu falo, tá, então eu vou respeitando o meu ciclo, me alinhando com o tempo natural da natureza. Inclusive, Oi, Val. Nesses tempos agora de correria, Beleza. e agora, né, Urano em Gêmeos, e essa correria, essas informações, a gente vai entender que essa conexão com a natureza vai ficar cada vez mais cara. Porque a loucura vai ser a mente, muita informação, muita coisa, e esse aprendizado nosso, ainda pensando no signo de Câncer. Ele não é um aprendizado cognitivo. Não é um aprendizado assim, 2 e 2 é 4, Intelectual. 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 Ele é um aprendizado mais profundo. Ele é um aprendizado de memória, de inconsciente. É um aprendizado circular, assim, um aprendizado diferente, que tem a ver com o ritmo da natureza. E aí a gente vai pensando no tempo, né? A ansiedade, né? O excesso de futuro, né? Preciso fazer, preciso conseguir, preciso, né? Ou o excesso de passado, né? Deveria ter feito, será que foi culpa minha? Será que eu fiz alguma coisa errada e tal? E na verdade, quando a gente vai buscar essa conexão espiritual, que a gente pode chamar desse jeito, ou até puxando a sardinha para cá, né? A interpretação do mapa astral, que seja, cada um tem suas ferramentas, é justamente a gente conseguir alinhar o tempo, né? Estar no agora. De repente, fala assim, tá tudo certo. É isso, é sobre quem eu sou, né? É sobre esse relembrar, né? Da própria natureza, né? E aí, o que eu tô dizendo, eu ando insistindo nisso ultimamente, né? É que a gente tem essa ideia que é muito longe, é muito místico, é muito aquela coisa, nossa, um despertar espiritual. E na verdade, é simples. O extraordinário ele está no simples, nessa conexão com a natureza, com o que a gente sente. E aí é isso, só a gente perceber, né? Eu digo lá, Uma o mata, né? Uma floresta, um mar, né? Como que isso nos refresca, né? Nos refrigera, né? E o quanto esse ritmo, né? De busca de dinheiro, de que essa loucura nos adoece, né? A mente, enfim. Enfim, puxando assunto, né? Signo de câncer.
essa questão do pertencimento aí. Sejam bem-vindas aí, quem chegou depois. Alguém quer falar alguma coisa? Alguma dúvida nesse sentido aí que a gente trocou? Alguém quer acrescentar mais coisa, né? Eu quero só fazer um comentário sobre o visual novo aí, ó. Tô gostando dessa jiboia aí atrás. Achei Sabe que lindo. eu sou apaixonado por jiboia? Eu gosto de jiboia. Muito lindo. Eu gosto de jiboia. A primeira, eu tenho esse simbolismo, né? Tem essas coisas assim. E aí eu lembro que bem lá no comecinho, bem uns 15, 16, uns 15 anos atrás, quando eu comecei a virar homenzinho, assim, eu falei, não, tem que... E aí eu lembro que eu tinha começado a trabalhar, tinha montado um escritório ali na Moca ali e tal. E aí eu fui na feira e comprei uma jiboia. E aí foi a primeira planta que eu comprei. E aí eu falei assim, agora tá, eu pensei, agora, primeira responsabilidade, né? Poder cuidar de uma planta. Falei, tá. E a jiboia, ela é fácil de cuidar. Pelo menos eu acho, fácil de cuidar. Jiboia, não tem crise com a jiboia. Não deixa de ser câncer, né? Cuidar, o cuidar aí, ó. É, Né? não deixa de ser o signo de Só mais uma curiosidade, a sua tá na água ou tá na terra? Porque as boias tá tem na essas terra, duas, na terra, tem essas duas tá na terra. possibilidades. Aham. As duas estão na terra. São dois Quando vasos. você, quando você fez essa mudança, Rodrigo? Qual mudança? Essa aí atrás. Não, na verdade é que eu mudo a mesa, eu mudo o cenário, às vezes eu atendo no quarto. Então aqui é a frente da sala, né? A parte dos livros está na minha frente agora, que é o que eu Ah, sempre tá, atendendo. E tá. aí aqui tem essa coisa de Libra, né? Precisa É dessa, que dessa esse harmonia. fim de semana eu fiz uma limpeza na minha cozinha e trouxe uma jiboia e outras que são bem parecidinhas com ela para dentro de casa. Quis fazer isso também, eu acho que traz vida, né? E nesse Sobre. cenário aí, você falando de câncer e falando da natureza, ficou, Mas eu fiz de Perfeito. propósito, assim, eu estava estudando, ilustrou, nossa, ilustrou demais. eu estava separando o mapa, eu vi o mito, eu falei assim, tá, eu vou mudar o cenário, porque a gente vai falar disso, tá? Eu fiz de propósito. Mas eu acho legal transmitir isso, assim, né? Deixar esse recado, assim, dessa necessidade de reconexão que nós estamos passando no geral, assim. Então, as pessoas estão muito adoecidas por essa urgência, né? Celular, tecnologia, muita informação, e o nosso tempo de informação não é o mesmo tempo das informações que estão correndo hoje. Não é o mesmo tempo. Nosso tempo é um tempo mais profundo, é um tempo de raiz, é um tempo de sentimento, é um tempo de pertencimento, é o tempo natural da natureza. E aí a astrologia é uma das ferramentas, pensando nesse ciclo, nesses cálculos, né, que nos conectam, né? Então, por exemplo, essa semana, uma semana de lua minguante. Foi hoje? Hoje é quinta? Foi hoje. Lua minguante, no signo de Áries. E aí fala sobre essa coragem de deixar ir, de limpar. Então, quando a gente consegue conectar a antena mesmo, frequência, pegar a frequência e falar assim, tá numa lua, vou ver se eu. Isso nos vitaliza. Não é realmente nos vitaliza, assim, isso nos conecta, né? Com a nossa. Aí cada um vai chamar de um nome, né? Com a alma, com o espírito e tal. Enfim, porque aí depende de como a pessoa percebe, né? Mas eu acho legal. E aí, puxando a sardinha para cá, no nosso mapa, a posição da Lua, no caso, né, que é o regente do signo de Câncer, vai falar de como funciona esse nosso inconsciente, essa nossa necessidade de nutrição, essa nossa necessidade de pertencimento, essa nossa necessidade de. E aí é legal a gente pensar nisso. Uma lua não acolhida, ela gera compulsões, distúrbios, é, ansiedades, nem se fala. E eu digo assim, por exemplo, a lua rege a questão dos hábitos. Então, de repente, coisa simples assim próximo da gente. Hábito de comer, hábito de comprar, hábito de que a gente não consegue decidir a própria vida, né? Que ficar preso, falar assim, gente, não consigo. É a lua que rege.
E que, na verdade, quando a gente se percebe assim, adolescido, é uma oportunidade para a gente ver o quanto a gente está desconectado, o quanto a nossa lua não está atendida, né? Então, é sempre um processo de autoconhecimento, né? Então, por Com exemplo, licença, Rodrigo, boa noite. tudo bem, É, Pedro? ia fazer uma pergunta, que você falou quando a lua não é acolhida. O que seria essa acolhida? É que eu tenho essas linguagens assim, né? Que é um jeito de. Mas uma lua acolhida é você entender como é que funciona a sua necessidade emocional e você respeitar o que você precisa, nutrir. Por exemplo, eu tenho a lua em Libra. Então, eu entendi depois de muito tempo que eu preciso de um ambiente de harmonia, preciso de um ambiente de paz e preciso de um ambiente também esteticamente bonito. Eu tenho essa necessidade. E aí, paradoxalmente, no meu mapa, isso se revela, né? Porque a Lua é na casa 8. Então, eu cresci e a minha mãe, pela história de vida dela, com a história com meu pai, então ela teve muitas questões no sentido de intensidade, de briga, de discussões, de muita reatividade. E aí a mãe é símbolo emocional que também representa a Lua. Lua. Então, nesse sentido, isso me desestabilizava muito. E aí, o lance dessa lua tendida eu passei muito tempo e- exigindo que as pessoas é, me dessem isso, tipo reclamando Sim, sim. da falta. E aí, quando tem uma lua atendida com consciência, eu decidir, né? Eu escolher. Falar assim, não, isso para mim é importante. Autoconhecimento. É isso. Sim. Mas também teria a ver com o mapa também? Ela tem algum aspecto, né? Ela está bem aí acolhida com algum aspecto positivo ou negativo? Sim. Como assim teria como a ver com o mapa? Não entendi. Por exemplo, uma quadratura, ou ela está em exílio, está em queda, uma conjunção talvez aí também. Porque no caso o mapa, ele seria uma forma da gente conhecer melhor essa lua, né? É Boa, isso. É, um, entendi. é, um, é, um, é, um, é uma oportunidade, né? De entender, falar assim, tá, por que que... Porque, por exemplo, eu tenho a lua na casa 8. Então, o princípio dela é um princípio de busca de intimidade. Ou medo também de perda. Porque a casa 8 fala também dessa perda, dessa Sim, crise. Então, isso, como consequência, traz uma carência muito grande. Então, nas relações, tem uma necessidade muito grande de intimidade. Ao mesmo tempo, uma necessidade ou um medo muito grande de perder, que pode resultar no controle. E é quando eu estudo isso, eu me aproprio, e aí eu saio do externo, né? Começo a me relacionar comigo. Falo assim, tá. E aí, o que que eu vou fazer? Aí eu começo Libra a também tem entender, essa né? coisa das duas partes, né? Então, Libra é muito a relação com o outro, não seria Libra essa coisa né, da relação. ah, Pronto. Não? Não entendi o que ele falou. Consegue me ouvir? Cortou, né? Ah, não, eu Libra, disse que cada Libra, sete. a Libra também tem esse arquétipo com o outro, né? Da relação, da dualidade, né? Da Ô, balança, eu, ô o Pedro, mundo. onde você tem a lua? Em qual signo? Eu tenho a Lua em Escorpião, Em qual casa? casa 5. E como que é pra você? Porque falar de mim é mais fácil, né? É, pois, pronto, Como que é prazer, pra grupo, você né? ter uma lua em escorpião? É a primeira vez que estou aqui no grupo e realmente foi o que você falou. Eu até aqui achei, né? Confirmou, porque ao estudar a minha lua no mapa, eu consegui ter um maior autoconhecimento. Então eu também sempre, a lua em escorpião é muito intensa, né? Ela também é muito, né? Às vezes obscura, né? Se protege, não se coloca para fora, mas
na minha vida, né, eu sempre vivi essa intensidade e não entendia. Então, é uma intensidade que comigo sempre foi para os dois lados, sempre internamente e com os outros, só que sempre foi muito intenso. Então, agora que depois eu, né, comecei a olhar para astrologia, eu vi que encontrar mecanismos para que essa intensidade ela seja controlada. Sim. Eu brinco que a Lua Escorpião, o grande aprendizado é ela parar de tomar veneno esperando que os outros morram. Ó. Essa coisa assim, do Escorpião. Exatamente, boa, Esse paradoxo aí, né? boa. É Enfim, isso, só obrigado. puxando. Mais alguém tem alguma dúvida, não? Alguma coisa? Vamos ver o mapa da Frida Kahlo, senão vai estender muito, né? E aí a gente compreende um pouco mais, né, sobre essa questão do arquétipo. E aí tem uma outra coisa que eu acho que eu vou tentar, né, trazer isso. Porque a leitura do mapa depende muito da perspectiva, da intenção, tanto de quem busca quanto de quem interpreta. E aí, quando a gente interpreta um mapa de uma figura pública, a gente está no caminho contrário, né, do tradicional. Porque geralmente as pessoas buscam a interpretação do mapa para entender o caminho. E aí eu vou usar aquele mesmo arquétipo para tentar traduzir para a pessoa como que ela alcança aquilo que está no mapa dela. Quando eu vou ler o mapa de uma figura pública, eu já estou lendo o caminho percorrido. Então a perspectiva muda, né? Eu já vou falar da coisa concluída, daquilo já vivido. Então tem diferença, porque, por exemplo, como que é alcançar, como é que eu consigo ser eu mesmo, né? Então, o mapa ele também vai falar sobre esse caminho. Um caminho, por exemplo, da casa do ascendente para a casa 10. Então, como que é ter o ascendente em tal signo e alcançar a realização profissional? Então, o mapa ele mostra essa trajetória. É uma interpretação, né? Enfim, dependendo dos signos, dos aspectos. Mas vamos ver, eu vou tentar. Mas, primeiro, como eu sempre faço, eu acho bem legal, porque a gente dá uma olhada na biografia dela. Eu separei um trechinho na biografia da Frida, e aí eu vou abrir aqui para a gente dar uma olhada. Depois eu vou abrir o mapa dela, Frida Kahlo. Chegou aí para vocês? Chegou. Tá? Alguém pode me ajudar? Posso continuar, se não tiver mais alguém. Sempre tem briga nesse momento. Ouço vozes, ouço vozes. Mas vai lá, se puder, te agradeço. Então, Frida Kahlo. Nunca pintei sonhos, pintava a minha realidade. Infância marcada por contrastes. Nome completo: Madalena Carmen Frida Kahlo Eu Calderon. Nascimento: 6 de julho de 1907, México. Falecimento: 13 de julho de 1954, Cidade do México. Outros nomes: Frida Kahlo, Madalena, Carmen, Frida Kahlo e Calderon, filha de pai alemão, Guilhermo Kahlo, e a mãe de origem indígena e espanhola. Teve poliomielite aos 6 anos, o que deixou sequelas físicas permanentes. Cresceu envolta pela arte, pela cultura popular mexicana e por símbolos religiosos e políticos. Segundo, o incidente que mudou tudo. Aos 18 anos, sofreu um grave acidente de ônibus que fraturou sua coluna e pelvis. Passou meses acamada. Sua mãe improvisou um cavalete adaptado com um espelho sobre a cama. Começou a pintar autorretrato como forma de sobrevivência emocional e expressão de sua identidade. Disse:
Me pinto porque sou o que conheço melhor. A arte como reconstrução do eu. Desenvolveu um estilo próprio, combinando realismo, fantasia, simbologia religiosa e indígena. Elementos do retábulo popular mexicano e experiências autobiográficas. Recusou o rótulo de surrealista, apesar da admiração de André Breton, que a chamou de uma fita em volta de uma bomba. Foi associada também ao realismo mágico, à arte ingênua e ao movimento mexicano IoT, que resgatava a identidade cultural mexicana. Amor, política e identidade. Casou-se com Diego Rivera em 1929. Divorciaram-se em 1939 e casaram-se novamente em 1940. Filiada ao Partido Comunista Mexicano, foi próxima de figuras como Trotsky e manteve convicções revolucionárias até o fim. Viveu uma sexualidade livre, tendo casos com homens e mulheres, como Nicolas Murray e possivelmente Josephine Baker. Sua arte é uma afirmação do feminino, do indígena, do corpo ferido e da alma insurgente. Exposições e reconhecimento internacional. Em 1930 e 1933, viveu com Rivera em São Francisco, Detroit e Nova York. Expôs pela primeira vez em 1938, na Galeria Julien Levy, em Manhattan. Sucesso de vendas e crítica. Em 1939, expôs em Paris, com apoio de Duchamp. O Louvre comprou sua obra, The Femme, tornando-a a primeira artista mexicana na coleção do museu. Participou de diversas exposições nos Estados Unidos da América e no México, incluindo no MoMA, na Tate Gallery e na exposição mexicana Mexican Art Today. Professora e influência. Lecionou na Escola Nacional de Pintura, Escultura e Gravado, La Esmeralda. Seus alunos mais próximos ficaram conhecidos como Los Fridos. Ensinava valorizando a cultura popular, a arte de rua e a liberdade estética. Foi também membro fundadora do Seminário de Cultura Mexicana, promovendo a arte nacional. Últimos anos na Casa Azul. A saúde se agravou, múltiplas cirurgias, amputação de uma perna, internações constantes. Passou a pintar naturezas mortas com frutas, flores e símbolos comunistas. Sua pintura se tornou mais intensa, com pinceladas mais rápidas e cores mais vibrantes. Mesmo debilitada, participou de sua primeira exposição individual no México em 1953, sendo levada de ambulância e recebida deitada em sua cama no centro da galeria. Frida política até o fim. Sua última fase é marcada por obras como Frida e Stalin e o marxismo dará saúde aos doentes. Declarou: tenho uma grande inquietação com minhas pinturas. Devo lutar com todas as minhas forças para garantir que o pouco de positivo que minha saúde me permite fazer também beneficie a revolução. Legado imortal.
Morreu em 30 de julho de 1954, aos 47 anos, na Casa Azul, que hoje abriga o Museu Frida Kahlo. Foi redescoberto nos anos 1970, tornando-se símbolo do feminismo, da cultura ticana, da arte latino-americana e da resistência LGBTQIA+. Frida é hoje um dos rostos mais reconhecidos da história da arte mundial, não apenas por sua obra, mas por sua vida feita de coragem, dor, cor e reinvenção. É isso. Uma história, uma bela história, né? Eu vou abrir aqui o mapa astral dela para a gente dar uma olhada junto. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Aqui, ó. Chegou aí para vocês? Sim, Então, nascido em 6 de julho, né, de 1907, às 8h30 da manhã, né? É esse mapa, né? Eu achei bem peculiar, assim, com toda a história dela, né? Achei bem bonita, assim. E, e aí, né, eu sempre começo a interpretação do mapa pelo ascendente, né? E eu faço isso porque, no sentido geral, o ascendente é a nossa oportunidade, eu sempre falo isso, né, da gente conseguir se apropriar do instrumento que nos foi dado, né, dentro dessa jornada, pensando por esse olhar assim, né? Então, ascendente é essa coisa assim, a gente conseguir se apropriar, tomar posse, né? E aí ela tinha, né? Ou tem, né? Porque ela é eterna, né? O ascendente em sim. Leão, ali a 23 graus, né? Do signo de Leão. E o regente do ascendente, né? O próprio Sol, né? Que está em Câncer ali na casa 11, em conjunção com Netuno e o Júpiter ali, né? Oposto a Marte e tal, Urano. Então, essa risca vermelha que atravessa o mapa, né? Então, tem um estélio ali. O estélio é quando tem uma concentração de planetas, né? Numa determinada área do mapa, que isso vai levar uma potência para aquela área, assim. A potência no sentido de repetição e de aprendizado e de questões ali, né? Então, com esse ascendente, ela simboliza naturalmente a expressão, né? Aí o magnetismo, né? Essa coisa mais cênica, essa coisa mais caricata, que é essa questão leonina, né? A imagem que projeta para o mundo é uma imagem firme, intensa, né? Muitas vezes teatral. E aí, por conta desse regente, ali em Câncer, né? O seu brilho se manifesta nas lutas coletivas, né? A gente vai ver depois, né? Essa questão da Casa 11, né? O coletivo, né? E essa arte que atravessa o tempo, né? E aí a gente vai devagarzinho, né? Mas essa oposição com Marte, com Urano, né? Na casa 5, né? Oposição, a gente vai entender que oposição é como se fosse um campo de batalha, né? Entre forças que precisam, né? Nesse sentido de consciência, né? Precisam de um acordo, né? Então é um embate que precisa que a gente consiga facilitar. Então vamos chegar num acordo para conseguir, né, harmonizar esse processo. Então tem essa peculiaridade, né, do ascendente. E aí falando um pouquinho mais do Sol, né, o Sol, eu gosto de pensar, inclusive na oficina que a gente terminou agora, achei muito lindo assim. E aí eu trouxe o grafismo, né? Que é a simbologia do desenho dos planetas, né? O que representa. Então, o Sol no mapa astral, ele é esse círculo e esse ponto no meio. O círculo, geralmente, nesse simbolismo, ele representa o eterno, o contínuo, o que nunca termina. E o ponto no meio é a nossa centelha divina, a nosso eu maior, né? Então, é como se, através dessa jornada, a gente tivesse uma oportunidade de encontrar quem a gente é de forma mais íntima, né? Tem esse romantismo, né? Dentro desse sentido. E aí, esse Sol, nada mais do que uma conjunção com Netuno, quase exata, né? Netuno ali. É uma conjunção com Júpiter, também na casa 11. E essa oposição, né, que eu já disse, de Marte e Urano, né? Então, esse Sol, nessa questão canceriana, né? Extremamente sensível
idealista, romântico, imaginativo, né? Essa coisa de se dissolver, né? Nas barreiras do ego e ampliar a questão da compaixão, da intuição, da dor compartilhada, né? E aí esse Júpiter, ele traz essa expansão emocional como vocação pública, né? E aí esse desafio que é a marca do mapa dela, nessa oposição, que indica justamente essas crises, né? Acidentes, tensões, né? No sentido corporal, por conta de Marte e Urano, né? E um destino de embate, né? Se a gente for pensar nesse contexto mais profundo, o embate da matéria, né? Transmutando em genialidade e criatividade, né? Então, é como se a gente pudesse pensar que a Frida, né? Ela viveu sua dor com uma lucidez simbólica, né? Ela estava presente, né? E entendendo, olhando daqui, né? Entendendo, né? A representação daquilo, né? A luta dela fala um pouco disso, né? E aí ela tem a Lua em Touro, a 29 graus aqui, né? Na casa 10. Também muito peculiar a casa 10 nessa questão da evidência, né? E essa Lua ela tem um aspecto que é esse sexto com Saturno. Então, por isso que eu falei dessa questão dessa lucidez, né? Porque um aspecto da Lua com Saturno, ele traz uma, uma força, assim, no sentido da pessoa ter maturidade emocional. Maturidade no sentido de sustentar, né? E aí, claro, uma Lua que está exaltada, quando eu digo exaltada, porque ela está num signo, que é o signo de Touro, que traz para ela a segurança e o conforto. E aí abre parênteses. A gente está falando da Lua, né? Então, o princípio da Lua é a busca, é a necessidade. Por isso que ela também rege a infância. É a necessidade da forma. Então, a Lua, ela tem esse princípio que desde sempre a criança, né, buscando ser amamentada, pensando nesse signo de câncer, buscando o conforto, buscando o aconchego, buscando a segurança, buscando tudo que necessita para que essa forma tenha sustentação. Então, o princípio da Lua é essa busca. E aí, num signo de touro, é como se essa busca ela ganhasse essa estabilidade e essa segurança, porque o signo de Touro ele representa a questão da matéria, da comida, do, do, do- da questão sensorial, né? Então é como se ali a Lua tivesse confortável aqui, né? Por isso a questão da exaltação, só para a gente, né, falar um pouco disso. E aí, nesse sentido, na casa 10, né, fala sobre essa questão da figura pública, né? Que toca a sensibilidade, né, do coletivo, e o sexto de Saturno que eu já mencionei, e essa conexão com o tempo, a ancestralidade, com os limites do corpo, né? Então, a gente pode pensar que a Lua, né, da Frida, é a raiz, né, que sustenta a sua obra, né? Nesse sentido dessa permanência, né? Se a gente for pensar nessa casa 10, né? Enfim, agora uma outra coisa que me chamou muita atenção, né, é essa questão que até hoje, assim, ela tem essa representação da revolução do feminino. Ela tem essa marca, assim. Então, mulheres, jovens e tal, né? Muito comum, né? A camiseta, essa coisa mais alternativa, que é um símbolo, assim, de liberdade. Que é um pouco do que a gente leu no mito, né? De Artemis, né? Também essa representação, né? Alguém que tem essa sensibilidade, essa necessidade, essa carência, essa dor, mas ao mesmo tempo não se rende, busca, né, essa coisa. Então, isso para mim ficou muito marcado com a Vênus dela, que está em Gêmeos, né, na cúspide da casa 11 ali, só que está em conjunção com Plutão, que é como se tivesse essa marca, né, de renascimento, né? Dispositora da Lua, né? Por conta do signo de Touro, mas no sentido mais profundo, uma Vênus em Gêmeo, que fala de leveza e de multiplicidade no amor e na estética, né? Mas que é transformada
por essa conjunção de Plutão. E aí é uma Vênus, a gente pode chamar assim, uma Vênus plutoniana, né? Que é intensa, é passional, é com senso estético, é visceral, representa uma mulher que amou com urgência, que pintou com a alma, com o regente, né, da Casa 10. A sua arte era um canal, né, do seu destino, né, essa coisa revolucionária, né, potente, né, então é muita marca, né, desse arquétipo, né, que a vida dela criou, né. E aí uma outra coisa que também me chamou a atenção, o Mercúrio em Leão e na casa 12, né? Sem aspecto direto, né? Dispositor da Vênus. Mas o primeiro que, para a gente trocar, né? Para caso alguém tenha, um planeta pessoal sem aspecto no mapa, é como se aquela representação, aquela dignidade daquele planeta tivesse solta, sem conexão com as outras partes de quem a gente é. Então, o Mercúrio sem aspecto é como se a parte comunicativa é, não. É como se a parte comunicativa tivesse vida própria. Tipo, sem papa na língua, sem. Não é uma coisa assim que fica tão controlada, né? Tem essa peculiaridade, apesar que está na casa 12, né? Então, o Mercúrio na casa 12. Quando eu interpreto, eu costumo brincar assim, que não é uma brincadeira, né? Mas só para abrir o diálogo, que o Mercúrio na casa 12 é como se a pessoa tivesse uma antena ligada pro que tem por detrás da cortina, né? O oculto, né? Então a pessoa ela tem uma percepção do oculto, né? Em Leão, né? Criativa, autêntica, né? Mas é um discurso que nasce do silêncio, né? Ou do segredo, né? É o verbo artístico guardado através da imagem, né? Por conta do signo de Leão. Também achei bem peculiar. E aí, ainda falando dos planetas pessoais dela, o Marte em Capricórnio, né? Na casa 5 ali a 13 graus, marcando, né, essa oposição conjunta a Urano, né? Essa oposição com o Sol tá exata. Então, na linguagem astrológica, né? É uma conjunção partiu. E aí, quando fala assim, é porque é uma conjunção que ela está na iminência, né, daquela. Então, a gente vai entender que esses aspectos, a gente calcula ele pelos graus. Então, até 10 graus de diferença, o aspecto já está funcionando. Mas conforme ele vai se aproximando do grau exato, isso a gente consegue ver pelo grau mesmo, né? Quando ele está no grau exato naquela exatidão, né? É como se aquilo chegasse no ápice. Então é diferente, né? Então quando a gente lê o mapa, a gente vê todos esses detalhes, né? Se o aspecto ele está na progressão ou se ele está já se dissolvendo, né? Enfim, tem essa peculiaridade. Então, esse aspecto exato com o Sol, né? Vai trazer essa força, essa potência, essa agressividade. É como se esse Marte fizesse parte, né? Ali, essa fusão, né? E, claro, indica uma dor física intensa, né? Energia vital em atrito, né? Constante com a identidade, né? O Marte, né? O instinto, né? A minha disposição física em confronto direto, né? Com a minha identidade, né? Sendo até repetitivo, né? E aí sim, por isso a questão dos acidentes, né? Essa identidade contra o físico, né? Essa coisa da pressa, da urgência e dessa, né? Enfim. E a conjunção com Urano, né? Simbolizando naturalmente os rompimentos e os próprios acidentes, né? Rupturas, né? Ao mesmo tempo, a genialidade e a criatividade. E aí uma coisa que eu quero falar, hoje eu tô mais inspirado, né? Que é o seguinte, assim, porque às vezes eu falo dos aspectos e aí depois as pessoas me perguntam e aí eu entendo e falo assim, tá, você não explicou direito. Porque, por exemplo, nesse caso de Urano, o resultado é a genialidade e a criatividade. É isso. Porém, entretanto, a criatividade ela nasce
sempre de uma necessidade. É isso. Então é uma urgência que tem a necessidade de uma criatividade para alcançar essa genialidade. Então o princípio disso é a impaciência, é a intolerância, é não caber naquele campo pequeno. E aí a criatividade é uma forma de romper e quebrar o padrão e trazer a genialidade. Nesse caso da Casa 5, que a Casa 5 representa essa arte, né? Então é uma arte que rompe, que rompe as paredes, né? Se a gente for pensar em Capricórnio, né? Então uma criatividade que vem de forma agressiva, que nasce de um acidente, e aí dentro desse acidente, a necessidade de romper com, com a estrutura. Imagina uma pessoa que está acamada e, e ali ela consegue fazer uma estrutura para pintar de ponta cabeça, colocar um espelho e fazer o autorretrato, né? É surreal, né? Não é nem criatividade, isso é uma genial, é gênio, né? É um gênio. Você foi um gênio. Essa é realmente essa expressão. E é uma coisa que eu quero dizer a gente está muito acostumado em, em se deixar conduzir pelo desafio. E todos nós temos desafio e que aparecem no mapa. E na verdade, esses mesmos desafios, quando a gente estuda, são caminhos e oportunidades para aberturas. Por isso o estudo ele é tão importante nesse processo de autoconhecimento. Porque quando você entende, você fala assim, parece um paradoxo, né? Mas quando eu interpreto o mapa, quando eu atendo as pessoas ou quando eu acompanho, sempre a sensação é assim, nossa, é exatamente isso. Nossa, como eu não tinha pensado nisso, porque na verdade isso já é da pessoa, já está marcado, né? Enfim. E aí, essa questão da casa 5, né? Essa arte transformada da dor, né? Uma arte que se expressa no corpo, né? Da criação. Enfim, achei genial, assim, né, poder ter essa leitura. E aí, uma outra questão é o Saturno, né? O Senhor do Tempo, né? A 27 graus ali do signo de Peixes, na casa 8, né? Que eu falei, né? Que a Lua estava recebendo esse sexto. E aí, esse Saturno de casa 8 ele indica naturalmente uma necessidade profunda de relação com a finitude, com os processos de regeneração, com as mortes, com os renascimentos, com os tabus, né? A dor da morte, né? Então, todas presentes na vida dela, né? Naturalmente, assim. Então, é, eu sempre tento explicar e eu sempre acho que eu não explico o suficiente. Eu fico achando meios e maneiras de explicar de uma outra forma. A posição de Saturno no mapa é o ponto crucial, se a gente for pensar por essa minha linguagem, é o ponto crucial da encarnação. É isso, assim, fala assim, tá, então aqui é o grande aprendizado sobre isso. Tá marcado aqui, tá, a posição de Saturno, você tem esse grande aprendizado aqui. Que tem a ver com maturidade, com, enfim, com se propor a aprender, né? A gente falou muito de Saturno retrógrado no grupo, né? E, inclusive, a frase que foi do curso que eu dei, né, do simbolismo, que ficou marcado, né, que o Saturno é aquela coisa assim, quando a gente aceita a responsabilidade de bom grado, não como uma obrigação. É isso, até que você aceite, você não vai ser livre. Então, é sobre essa responsabilidade de você chegar e falar assim, tá, então, vamos lá, o que que tem que fazer? Posição de Saturno. Na casa 8 essa responsabilidade, ela está ligada diretamente com o instinto humano, com a natureza, com o processo de autoconhecimento. E aí, né, nas frases dela, que eu fiz questão de separar ali, ela falando que o melhor desenho é o autobiográfico, é o desenho de si mesma, né, a biografia dela mesma, né, porque é quem ela mais conhece. Isso é um símbolo, né, da necessidade de autoconhecimento, que a gente pode até pensar por toda a história dela e também
pela questão do adoecimento e essa coisa dela ficar acamada e esse estreitamento, né, que a vida propôs, né, essa dor e essa beira da morte, isso naturalmente leva a pessoa a mergulhar para dentro. É por isso que a casa 8 é esse tabu, porque a gente está vivendo para fora. As questões, as relações, o trabalho, o dinheiro. A gente não tem o hábito de parar e nos auto-observar, ver os nossos instintos, nossas vontades, nossos desejos, o que a gente sente. A gente está o tempo todo correndo. E aí, nesse caso, o Saturno na casa 8 ele sugere que a pessoa faça assim, ó, é o seguinte, não vai ter jeito. Você vai precisar olhar para a sua profundidade. É isso, né? Ou, né, eu conheço muita gente que eu atendo que tem Saturno na 8 que tem medo do que sente, né? Medo de olhar no espelho, né? Enfim, enfim. Diga, posso fazer uma pergunta sobre Saturno? Deixa eu terminar, depois a gente Ah, abre para pergunta. ok, desculpa. Bom, não, tudo bem, não se desculpe, não, tá tudo certo. Senão eu perco o ritmo depois. Enfim, e aí o Saturno, né? Depois o Júpiter, a gente sempre vai pensar no Júpiter e no Saturno em pares, né? Um restringe, o outro, né, traz essa liberdade, né? Simbólica. Mas enfim, então ela tinha esse Júpiter nessa posição, exaltado, né? Que é inclusive a posição de Júpiter hoje no céu, né? Júpiter está em Câncer, né? Júpiter está exaltado, né? Acho legal assim, né? Acho legal primeiro que ele saiu de Gêmeos, porque é minha casa 4, né? E não vi a hora dele ir para Câncer, né? Tá exaltado em Câncer. Enfim, mas voltando para a interpretação, ela tem Júpiter na casa 11, a 20 graus ali, tá exaltado, né? E tá em conjunção com o Sol e com Netuno. E aí, nesse sentido, exaltado, ele amplia, né, o dom visionário. Então, o Júpiter fala sobre essa expansividade, sobre esse olhar para o futuro, sobre essa coisa assim de não ter limite. E no grafismo, inclusive, eu falei sobre isso no curso, né? Então, a gente vai entender que é assim, né? Sempre essas figuras, a cruz, a meia-lua e o círculo, que compõem todos os planetas, né? No Júpiter, a cruz, ela está embaixo e a lua está em cima, na parte esquerda, né? É como se a alma, né? A lua em si, ela tivesse acima da matéria. É como se essa alma ela soubesse que a matéria é um aprendizado. Ela sabe que ali é uma passagem, ela não se prosta ao sofrimento, ela usa o sofrimento como oportunidade de crescimento, que é o contrário de Saturno, que o Saturno, a matéria está por cima da Lua, né? Então é como se a pessoa não tivesse disposição para aprender, porque ela está presa ali é, na densidade do sofrimento, né? Em Júpiter é o contrário. Então tem essa peculiaridade. E aí, em Câncer, né, tá exaltado porque tem raiz, tem origem. Eu sei de onde eu vim. Eu tenho casa. Gente. Então é diferente, né? A pessoa que tem casa, para ela expandir, né? Tem para onde voltar. Então, né? Tem essa peculiaridade aí. E aí, nesse caso, é, o emocional, né, e o artístico, né, da Frida em Câncer, né, maternal, protetor, visceral, né, a casa 11 que conecta essa expansão com o coletivo, né, então tem essa questão, ela tem uma história marxista, né, revolucionária, né, essa coisa política, né, que tem essa questão da casa 11 e a sua arte não era pessoal diretamente, né, ela era ancestral, que tinha essa ligação com essas figuras, né, da cultura mexicana, e ela também era política e também era espiritual, né? Então tem essas peculiaridades aí. E uma outra questão, o Plutão, né? Que aí quando a gente vai pensar nos planetas geracionais, né? A gente vai pensar neles nas casas muito mais do que nos signos. Trabalha em Gêmeos, né? 23 graus, mas na casa 11 conjunto a Vênus. Eu li a Vênus, né? Falando dela enquanto pessoa, né? Agora o Plutão, que a gente inverte o olhar, né, dessa interpretação,
Ele ali, ele traz o poder da linguagem como instrumento de morte e renascimento, né? Intensificado, claro, pelas paixões, né? Mas nesse sentido de pulsar com ativismo, né? É, radical, né? E até de uma expressão afetiva, assim, de conectar com as pessoas por conta da Vênus, né? Mas diretamente ligado à transformação social, né? Por conta da casa 11. Tem essa coisa, assim, né? Dessa rebeldia, né? Dessa rebeldia, dessa intensidade, principalmente pela linguagem, né? Que é essa questão de gêmeos, né? Então tem essa peculiaridade aí, né? Da pessoa que não se cala perante as questões, né? E aí o Netuno, também outro gigante, né? Dessa ordem maior, né? É uma coisa legal de pensar que não é todo mundo que consegue conectar com os geracionais, né? Na vida, né? Depende dos aspectos e tal, mas algumas pessoas passam batido. Mas conjunto ao Sol e a Júpiter, né? Falei já um pouco dele, mas nesse caso, o Netuno ele dissolve as formas rígidas do ego, né? E oferece uma conexão simbólica, espiritual, né? Essa conjunção ela traz essa questão da dor no sentido simbólico, né? Então, claro, é horrível falar isso, né? Mas a gente vê hoje, né? A dor dela como símbolo de algo maior, né? É isso que ela representa, né? Para nós, né? Claro, o Netuno ele traz a névoa, né? No sentido poético, né? Que envolve esse legado, né? Então, talvez a gente até romantize o sofrimento dela, né? Se a gente olhar para outro viés, né? Talvez, enfim, não fique tão romântico assim. Mas o Netuno traz esse imaginário coletivo, Casa 11, né? Então, é, essa representação, né, do tempo, né? E aí uma outra coisa que não é menos importante, né, o nó do sul e o nó do norte. Eu geralmente, quando eu interpreto o mapa, eu penso se eu olho o nó do norte e o nó do sul na primeira consulta, porque eu acho que é uma compreensão mais profunda, né? Então, tem uma ordem as questões, né? Então, o que eu estou dizendo é, claro, a pessoa primeiro precisa entender o ascendente, depois entender as prisões da Lua, depois entender para onde vai, né? Qual que é a identidade dela, entender como que ela funciona, o Marte dela, entender qual é o grande aprendizado, Saturno e por aí vai, né? Para depois, falar assim, tá, então, qual que é essa questão mais profunda, que é o nó do norte, né? Esse símbolo, nó do norte e nó do sul, né? E no caso dela tá conjunto ao Júpiter, né? Na casa 12. E aí revela esse caminho de transcendência pessoal, né? De solução do ego de novo, né? Comunhão com a dor alheia, né? Por conta da casa 12, né? O nó do sul em Capricórnio sugere que tem essa trajetória é, que tem a ver assim com esse aprendizado com a rotina, né? Com essa rigidez que é conseguir se estabelecer, né? E aí imagina, né? Eu fiquei com essa imagem, né? Dela produzindo, né? Ainda a camada, né? Então, tem essa questão, né? E, e a conjunção com Júpiter ali do outro eixo, né? Amplia o propósito, né? No sentido da fé, né? No sentido coletivo, né? Então, para mim também ficou muito marcado na biografia dela, né? Que ela não abriu mão das convicções dela. E ela até fala, né? Que o marxismo vai transformar o mundo, né? Que é uma crença, né? Um ideal também, né? Enfim, nesse sentido. E aí, depois, casa 10, né? A gente falou um pouco por conta da Lua, mas a casa 10, o regente é a própria Vênus, que está nessa disposição com Plutão, então, né, na casa 11, né? Então, o regente dá 10 na 11. Então, quando a gente vai pensar na leitura do mapa, que a gente tem que fazer essas ligações. Que é o seguinte, então, se o regente dá 10, ele está na 11, quer dizer que essa carreira, essa visão no sentido público, ela tem uma relação direta com a atividade no coletivo. E qual que é essa atividade? Uma atividade do feminino transformador. Então, o mapa ele revela o caminho, né? Claro, eu estou lendo de um caminho já feito, né? Mas só estou trocando com vocês para
para gente entender isso. E aí, essa casa 10 signo de terra, né? Indica a consistência, né? A permanência, a estética, né? O regente na 11 a gente já falou bastante, né? Que mostra essa imagem pública, né? O resultado da sua paixão criada, da sua verdade, né? Do seu feminino, dessa intensidade amorosa, essa coisa da paixão, né? Desse feminino que causa até aquela coisa, né? Desse êxtase, né? Essa, enfim, essa figura. A casa 5, expressão da arte, né? A gente falou de Marte e de Urano ali, mas a casa 5 dela é, abre em Sagitário, regente da 5 na casa 11 ali, exaltado, né? Que é o próprio Júpiter, né? E aí a gente falou bastante, mas aqui a criatividade, né? Antes de tudo, é um chamado espiritual por conta de Sagitário, né? É um chamado, assim, essa coisa do ideal, né? Essa arte idealizada, né? Um impulso criador que visa o sentido, né? Que transcende a liberdade, né? O Júpiter, falei bastante dele, exaltado, né? Marte, coletiva, né? A gente pode até pensar, aqui eu com receio de ser muito sagitariano na interpretação, né? Mas nesse caso, né? Próprio Sagitário. Então a gente pode até pensar numa arte filosófica, né? Quase sacerdotal, né? É uma criação que ultrapassa o ego, né? Aponta para algo maior, né? Enfim. Porém, dentro de uma casa que está Marte e Urano, e eles estão em Capricórnio, que essa expressão pessoal foi ferida, né? Foi quebrada, foi submetida a tensões físicas, a disciplinares, né? Impulso, é, a necessidade desse impulso, né? Que então é como se esse impulso ele precisasse passar por essa. Vamos pensar até nessa questão mais lúdica, né? Então, essa coisa do filosófico, do heroísmo de Júpiter e toda essa coisa espiritual precisasse passar por uma prova em Capricórnio, né? De forma contundente, né? Agressiva, né? E irruptiva, né? É o limite da dor, né? Para alcançar essa exaltação de Júpiter, né? Então, tem suas peculiaridades aqui, né? Não foi um aspecto simples, não. E aí, né? O dispositor final do mapa dela, a própria Lua. Quando eu digo dispositor final, é o planeta que rege, né? Os outros planetas, no sentido de ordem, né? Tem uma peculiaridade nesse sentido. Exaltado em Touro, e aí a própria Lua como planeta predominante do mapa, porque está angular, né? Angular, está exaltada, né? E o Sol, porque rege o ascendente, né? Então era uma pessoa que tinha os luminares, né? Como predominância. E se a gente for pensar nessa questão de uma astrologia mais clássica, o Marte exaltado, a Lua exaltada, a Vênus, né? É, em Gêmeos ali. O Sol com uma dignidade por conta de estar próximo com Júpiter também tem uma peculiaridade ali. Agora, no sentido mais contemporâneo, Netuno e Plutão se tornam centrais também, como eu disse, né, sobre essa questão da conjunção com a Vênus, né, essa questão do coletivo, e o Sol com Netuno, né, essa coisa mais transcendental, né, da questão do espírito, né, o próprio Urano, né, então tem essas coisas maiores aí. E aí, destacando os desafios, né, é, naturalmente, né, da Lua, né, exaltada na 10 e transformar a dor em legado, né? Enfim. E aí, esse Sol oposto a Marte e Urano, né? Ficou muito evidente assim, e com o acidente, com ela ter nascido com essas questões físicas, né? Então, e a Vênus, né? A mar com profundidade, né? Tem bastante desafio assim, né? E aí, claro, né? Uma mulher que transformou o corpo ferido em obra-prima, né? Uma alma que fez da arte espelho da alma, né, no sentido coletivo, por conta da Casa 11. A gente pode até pensar uma sensitiva, né, que misturou amor, política, ancestralidade, dor, né? Escreveu o nome na pedra, né? Eterna, né? E aí, pensando nisso que eu falei para vocês no começo, né, da casa 1 para a casa 10, no sentido de travessia, né?
aprofundando um pouco mais, é uma personalidade, né, com ascendente em Leão, que nasce marcada pela força, né, no sentido teatral da presença, né, e surge no mundo assim com magnetismo, com orgulho, né, é, com esse brilho, né, constantemente testado, né, pelos desafios de ordem física dessa questão do regente, né. Então tem essa marca aí. E essa tensão de Marte e de Urano, oposta ao Sol, porque o Sol é regente do ascendente. E aí, para chegar no ápice, que é a casa 10, né? E transformar o corpo, é, ou a dor do corpo, né? Em arte, né? E, tipo, é uma construção da sua imagem pública, né? Essa construção ela tá ligada diretamente com a persistência, né? Persistência, né? A estética, a linguagem simbólica, né? Por conta de touro, né? Então são dois signos fixos, né? Agora, o que eu estou dizendo é sair dessa futilidade leonina, dessa questão da imagem, até pelos desafios, para conseguir sustentar algo que é mais profundo, que tem a ver com o corpo, com essa questão mais essencial, né? Então é isso, assim, é justamente uma quadratura natural, né? É sair dessa coisa estética e conseguir alcançar essa, essa coisa assim, dessa grandeza, né? O desejo leonino de mostrar ao mundo, né? Casa um, né? Percorre o caminho do coletivo, a casa 11 e atinge essa montanha simbólica, a casa 10, né? Sendo reconhecida como ícone artística, artista, guerreira, né? Sensível, né? E a realização do destino passa pela honra à matéria, né? A lua em touro, né? Da forma ao invisível, o Netuno também conjunto ao Sol, né? Então, a questão da dor também por conta do signo de Câncer, né? Então, achei bem peculiar, assim. E aí, tem mais coisa, né? Tem o Quiron na casa 6 que também vai falar sobre essa dor com a questão da rotina, né? Essa questão do adoecimento, ou essa questão em Aquário, né? Essa dor da necessidade de curar uma liberdade, né? É uma liberdade ferida, né? Que tem uma ressignificação, né? Ao tratar isso através do cotidiano. A própria parte da fortuna na casa na casa 11, né? Junto com, enfim, foi afortunada, né? Coletivamente ainda é. E é isso, né? O mapa astral da Frida, né? Poderia ficar aqui mais tempo, né? O regente da casa e tal, mas eu acho que eu tentei ser objetivo, acho que eu alcancei assim. Enfim. Agora sim, vocês têm alguma dúvida? Não? O que que vocês acham? Estão por aí? Estão todos. Estamos aqui? Não. Estamos aqui, né? Estamos aqui. Enfim, cadê o Pedro que tinha dúvida? Oi, estou aqui E aí, mandando a reação. É, assim, essa oposição é muito, né, peculiar. Nunca tinha visto também um mapa assim com risco vermelho no meio. Achei, né, me surpreendi. Mas sobre Saturno, consegue me ouvir? Tá ok? eu tô tudo bem. Ok. É, eu ia fazer a pergunta tanto da Frida, né, mas também das pessoas, essa geração que nasceu aí nesses dias, e seria mais com os planetas, porque Saturno no final de Peixes, né, nesse grau 27, e os regentes de Peixe, né, Júpiter e Netuno em Câncer, não seria uma comunicação entre, né, os planetas, eh, demonstrando esse final do ciclo de Saturno? Ele estando ali bem no finalzinho, né, de Peixe, no final do zodíaco, nos últimos graus, e os regentes de Peixe estarem junto com o Sol, né, tá esse super stellium aí. Qual que seria essa relação? A relação de Saturno com os regentes em Câncer, você está falando? Sim, e por ele estar nos últimos graus de Peixe, ele está ali no último grau do zodíaco, no finalzinho, né, da vida, ou do ciclo dos 12 signos,
e trazendo essa ideia de transcendência, né, de espiritualidade que é presente na arte da Frida e na vida dela. É, por esse olhar a gente vai entender que o Saturno em Peixes, a pessoa tem uma responsabilidade, de uma cura social, né, dos oprimidos, né? Então tem um olhar assim de de transcender algo, né? Agora, eu não vejo a relação direta por conta dos regentes em câncer, né? Claro, se a gente for interpretar, né? Mas porque eles não estão fazendo aspectos diretos, né? Agora sim, Ah, no entendi. dela, né? Marca sim essa transcendência, né? Enfim. Enfim, Bom, dá Ok, licença. entendi, obrigado. Segundo o AstroSeek, o Marte e o Urano estão retrógrados na casa 5. E eles fazem oposição a essa Lilith, esse Sol Netuno. Essa sexualidade dela também está aqui, não está? tá. Vênus, É, Plutão e Urano, Marte. é, Casa 5, casa não sei o que lá. sim. Casa 11. E É, eu também acho que ela não tinha toda essa esse entendimento dela mesma, com esse Sol Netuno tão junto aqui. Em Câncer, que é emocional pra caramba, e oposição a Urano, isso aqui não está me dizendo que. Posso estar enganada, tá? entendi. Mas eu penso que ela não tinha toda esse entendimento próprio, emocional. O negócio era bem bagunçado. Você não acha? Também Porque eu acho. não estou vendo ela como a Frida, eu estou vendo ela como o mapa de qualquer pessoa, tá? Sim, também acho. É esperta, né? Hã? Quem É, falou? Alguém oi. fala? Não, é que, como ela falou que era quem ela melhor conhecia, porque talvez ela, naquela situação acamada, lá, prisioneira, né, do corpo, ela não conhecia mais, porque ela não podia sair, não podia conhecer o mundo, estava prisioneira olhando para ela mesma. Então, de certa forma, podia até ser verdade, né? Que talvez ela conhecesse ainda menos fora. É, sem dúvida, mas assim, ela era autolimitada, né, por causa Com da certeza. situação dela. Mas eu digo, o que ela achava que ela era, que ela tinha conhecimento dela, na verdade era bem pouco esse conhecimento, eu penso. Mas eu falei sobre essa questão do conhecimento, porque eu sempre olho para Saturno como divisor de águas, né? Uhum. Então, como ela tem Saturno na 8, então no Saturno não tem meio termo, né? Ou a pessoa ela aprende o que tem que aprender, ou ela meio que fica presa, Basta a vida inteira. entende? E aí, no caso, Aham, entendendo que ela trouxe um novo significado para o sofrimento dela, ela naturalmente precisou pagar o pedágio de Saturno, né? com Então ela precisou certeza, se conhecer, sim. entende? Que é Mas isso. esse conhecimento, vamos admitir que ele é limitado. Com Netuno ali, né? É muito descarado esse Sol Netuno aí. Verdade. Mas E foi por isso outra, que eu falei, e né? também eu acho que ela era bem envolvida com, exatamente por causa de toda essa doença, amputação, tal, muito medicamento, muita coisa para ficar fora de si mesma, sabe? Entendi. Eu ia falar sobre isso também, algo sobre essa liberdade dela e ver esse Vênus Gêmeos e Urano, Marte na 5, mas 7 em Aquário, né? Também. E essa questão da dor, essa dor constante, porque ela pinta para esquecer da dor, né? Sim, Então, penso que esse Sol, Netuno, é a válvula de escape, é a distração dela. que ajuda bem, né? Não ameniza, mas ajuda, né?
sim. Agora, esse Marte, esse Urano retrógrado quer reforçar o quê, Rodrigo? O Marte está exaltado em Capricórnio, mas ele está retrógrado. O retrógrado em si, ele vai Reforçar reforçar a necessidade de atenção com aquela questão, né? E aí, no do caso, fazer, né? como Do ela tinha fazer. um físico debilitado, né? Ela já Uhum. nasce com uma doença, né? E aí depois ela tem a questão do ascendente, né? Então, a questão física para ela sempre foi uma questão, né? No museu lá Sem dela, dúvida, sem dúvida. no museu dela tinha é, tipo cintas, né? Ou fraldas, né? Feitas de gesso, com metais, né? Que ela precisava usar para conseguir se sustentar no corpo, né? Sim, Então, a sim. questão física dela Você foi uma faz ideia, um leão todo é, estrupiado, o que que não é para a pessoa? questão física dela foi uma questão, foi Pois é. Então, eu acho que esse Sol Netuno ajudou muito ela, porque ela fez um mundo à parte ali. transcendeu, né? É, e desse mundo à parte, ela virou-se muito bem, bem legal. A cena que ela tem indo para a própria exposição na cama Exato, exato. é Não é uma outra. rebeldia de casa 5, não é? Eu fiquei pensando muito nesse Urano, E Marte, em esse leão também, né, esse bem? leão. Eu Porque falei, ninguém ia causar mais do que chegar e ficar numa cama hospitalar no meio do negócio, né? É Não verdade. tinha como aparecer mais, né? Ela é muito. Ó, Hein, Enfim, Rodrigo? O Alceu pode falar. Você não acha que tem uma questão kármica muito marcada aí? Porque Marte conjunta Urano retrógrados ambos, em oposição ao Sol, que está junto com Netuno. Alguns dizem que não só os retrógrados, mas a questão dos aspectos muito justos são um símbolo muito claro de uma questão kármica, que nesse caso, como está envolvendo a casa 5, a própria identidade, ela teve que passar por todas essas provações, por essas limitações, como que para acalmar esse ego que está mostrando aí o leão no ascendente, né? tem isso, tem isso. Eu vejo uma coisa meio assim, você acha que tem sentido isso? Nossa, que tem. Sim. É, É que, é que, você- como o Rodrigo fala, é se que você vai falar falou, que é kármico, é tudo que é você falou kármico. a frase que mais me incomoda, você falou ela. É Exatamente. uma frase que não me passa batida. Assim, quando eu ouço, a minha antena já faz. Porque Pá, é, entre em alerta. porque é o seguinte, se a gente for pensar numa questão kármica, então Tudo é eu fui kármico. estudar, né? Falei assim, tá, então vamos entender o que que é kármico. Então, a palavra kármica, ela nasce lá no hinduísmo e ela tem uma conotação de entrevidas. Então, a palavra kármica, ela carrega essa coisa de causa e consequência entre vidas. Então, a gente vai entender que, assim, o karma, ele vai falar assim, tá, então, a gente tem várias vidas e a gente vai recebendo bônus e ônus de aprendizados. É isso, questão kármica. E aí, quando você fala isso, eu não consigo compreender como uma questão é kármica e o resto do mapa não é. Entende? O mapa inteiro é kármico, né? Não, genericamente, concordo com você, mas existem, assim como, por exemplo, Saturno, ele representa um ponto focal da expressão desse karma, né? Embora o mapa inteiro seja, né? Nesse sentido. E eu concordo totalmente com essa visão de karma, não como castigo, mas como um desenvolvimento constante pela lei de ação e reação. Aliás, É isso. ação não precisa nem o termo reação. Karma, no sânscrito, já é a própria ação, É né? Já isso. está embutido nela a reação. É, É isso. É que nesse caso, por exemplo, quando a gente vai falar, tem um planeta retrógrado. Na verdade, isso vai dizer que ali tem um ponto maior de atenção. Então, tá, a pessoa nasceu com a questão física, que ela vai precisar passar por uma questão mais profunda. E na casa 5 E mexeu na casa total com sim. a identidade. Mas eu É, eu, achei um espetáculo, assim, esse mapa dela, imaginando, e eu estava estudando. E a cena dela fazer um cavalete, colocar um espelho
e ainda debilitada conseguir ser a artista que ela foi. Eu achei, falei assim, esse Marte aqui Foi foi, muito show. Foi foi. show. Enfim, Eu segui, com licença, né? pode falar. Essa direção de raciocínio, né, da oposição, quando eu perguntei, né, estando o Saturno nos últimos graus, não seria também algo kármico, né, entre aspas, considerando todo o mapa, essa oposição, o Saturno lá no finalzinho, como se ele tivesse já, né, passado por várias situações, e o Marte também estando em Capricórnio, que é a regência de Saturno, eu segui essa linha de pensamento também de algo, né, entre aspas, kármico, tanto pela oposição e o Saturno no último grau do zodíaco, nos últimos. Sim. É, é que eu não me fiz entender direito, né? Porque é o seguinte, o que eu tô dizendo é que assim, se a gente for pensar numa questão kármica, se eu concebo a ideia, se para mim faz sentido a gente ter várias vidas e existir a lei do karma nesse sentido, então o mapa inteiro ele é kármico, ponto. Não tem como um ponto ser kármico e o resto não ser kármico. Sim, sim, Então a gente usa essa palavra de forma errada. Porque quando a gente fala assim, esse ponto é kármico, a gente está querendo dizer que ali existe um ponto que tem uma dificuldade maior, que existe um chamado para um aprendizado maior, né? Porque sim. é isso assim. Então essa palavra ficou de um jeito assim que é para chamar atenção. Fala assim, ah, tá, então tal coisa é kármica. Na Eu verdade, concordo também. não. Entende? Na verdade, assim, se a gente tem esse estudo, É, então tudo é kármico. Inclusive, eu recomendo que eu fui ler e fui estudar, e eu não achei livro maior, melhor, que fale sobre karma e reencarnação do que o livro do Yogananda. O Yogananda, ele escreveu um livro chamado Karma e Reencarnação. Esse livro ele é espetacular para entender a lei do karma, o dharma e todas essas questões de nascer numa família, por que que a gente nasce e tal. Inclusive, o guru dele, o mestre dele, também era astrólogo. Então, tem todo um anotar. contexto assim, que é um livro assim que você fala assim, nossa, ele explicou, ele trouxe, né? Ele falou assim, tá, é isso. Enfim. Só Mas, uma última pergunta, nesse sentido também, mas, por exemplo, estando ali o Sol em Gêmeos, desculpa, o Sol em Câncer, Stélio em Câncer, e a Lua no último grau de Touro. No último grau, por ele ser crítico, ele talvez estaria nessa ideia de renovação né? Tem alguma influência também nesse sentido? A Lua está no último grau e todos esses planetas aí em Câncer? sim, no caso, a Lua a 29 graus, que é um grau anarético, né, a gente chama, né? Um grau. Então, isso vai dizer que ela está num lugar de urgência. E aí, para a gente entender, é como se tivesse uma passagem de arquétipo, né? De um signo para outro. E aí é como se fosse uma descida e depois tem uma subida para o próximo signo. Isso é uma analogia. Uma descida e uma subida para o próximo signo. E aí, quando a gente visualiza que o campo está livre e tem uma subida depois, a gente acelera a descida para a gente conseguir ter força e fôlego para a subida. Então, quando a gente está no finalzinho do signo, essa questão da urgência, da aceleração. Então, tem essa coisa do grau anarético, porque é isso, assim, é uma força descontrolada. Descontrolada nesse sentido, porque é urgente, tá no final. E aí, no caso da Lua, a gente vai entender que tem essa visceralidade. Entende? Sim, Então, todo planeta em grau anarético ou o próprio ascendente vai falar sobre essa pressa, essa urgência, sobre aquele arquétipo, né? sim, sim. Enfim. Mas esse estélio aí em Câncer, que é regido pela Lua, teria alguma influência nisso? A influência com o grau anarético da Lua, Sim, sim. Que é um super estélio. Nossa, eu tô de cara aqui. sim. É,
Tem, né? Porque é o mapa dela, né? Enfim, Boa. enfim, mas uma delícia estar com vocês. Tá com vocês, tá com vocês. Boa semana. Tá bom? Obrigada para você também. Eu adiei a data do segundo semestre a começar essa semana. E aí eu vou começar a Uhum. semana que vem. Tem muita gente aqui que está inscrita. Quem não se inscreveu ainda dá tempo. E aí eu vou fazer de uma forma que na minha cabeça o ensino da astrologia ele é vivo, né? Então eu vou fazer de uma forma onde a gente consiga ter acesso aos três grupos, né? São três módulos, né? Então tem o módulo um, módulo 2, módulo 3. Quem está no módulo 3 tem acesso integral ao módulo 2 e ao um, que até para ajudar nas trocas e se quiser rever e assistir e enfim, tá junto, que vai ser outro dia. E quem tá no 2 vê o um, né? Quem tá no um não vai poder ver o 2 nem o 3 porque ainda não, né? Mas esse giro para a gente conseguir, porque para mim é uma família, né? A gente vem trocando, vem aprendendo, vem crescendo, né? Então a gente vai formando esse círculo, né? Eu acho legal. Uhum. Tô aproveitando o Júpiter em Câncer, né? Falei, tá, então vamos pertencer, né? Vamos lá. Enfim, aí já mandei o convite para vocês. Quem ainda não, quem quiser, ou quem tiver dúvida, é só falar comigo. E é isso. Boa semana. Beijo, é Boa bom. Obrigada. semana. Tudo de Beijão, bom aí para você. Rodrigo. Obrigada. Valeu. Valeu, Obrigada, amor. Rodrigo. Tava Boa ótimo. semana. Muito legal. Beijão, Obrigada. tchau. Obrigada. Beijo. Tchau. Beijo, gente. Boa noite. Tchau. Boa Boa noite. noite. Bacana, né, fofo? É com